Estamos de volta! Mais um vídeo para você, professor Washington aqui. Para você que achou que, meu Deus, o próximo vídeo é só daqui 2 anos. Não, vamos acabar, vamos dar sequência. E aí, para você que já passou no concurso, né? Deixa aí o seu registro aí também, né? Nos comentários aí do vídeo, né? Expõe aí, professor, já passei, já consegui chegar lá, né? Muito bom, né? A gente chegar nesse momento sublime da consagração de todo o esforço, né? Então estamos de volta. E para você que está na luta, né? Vamos junto, porque também o professor Washington está estudando para concurso, hein? Então uma hora a gente chega lá. Tem que ter foco, não é isso? Muito bem, galera. Estamos aqui com o Word, hoje aula 21, né? Na última aula a gente falou de sessões, foi uma aula extremamente importante, né? E hoje vamos dar sequência aqui. Vamos que vamos, sem muito comentário. Vamos lá, porque tem muita coisa para ver ainda, tá? Então, beleza. Deixa eu fechar aqui minha tela, você não está me vendo, mas... Ó, galera, é o seguinte, aula passada nós estudamos então sobre sessões, foi uma aula muito importante, tá? Porque se você não viu essa aula, volta lá para poder rever a aula, tá? Então, ó, a gente está aqui na guia Layout, tá? E aqui na guia Layout nós estamos aqui em quebras, mas antes de entrar em quebras, nós falamos sobre sessões. Então é o seguinte, agora a gente vai comentar sobre cada sessão separada, tá? Então a gente vai falar sobre as sessões. Então eu relacionei, tá, por toda a experiência que eu tenho em concurso, os assuntos mais importantes em relação a quebras, tá? Então, o que acontece? Você tem vários tipos de quebras. E você também tem vários tipos de quebra de sessão, né? Mas eu relacionei as mais importantes para você. Então, olha só, aqui no nosso quadro, deixa eu diminuir minha imagem aqui, ficou pequenininha. Ó, aqui no nosso quadro aqui ó, eu relacionei as mais importantes, tá? Então, o que acontece? Você tem quebra de linha, quebra de texto, quebra de coluna, quebra de seção contínua e quebra de página, tá? Então, vamos iniciar os estudos, ok? Primeiro, o que é uma quebra de linha? Tá? Aí você vai colocar assim nos seus registros. A quebra de linha permite que uma parte do texto ou uma palavra contida em uma linha seja transmitida para a linha abaixo sem a necessidade de se criar um novo parágrafo. Resumindo, tá? Transferência de linhas entre parágrafos, tá? Parágrafos. Então, resumindo, quando nós queremos fazer quebras de linha, é a transferência de linha entre os parágrafos. Então, você coloca aí transferência de linha entre os parágrafos. Então, né, vamos ver como que isso funciona, certo? Então, vamos lá. Olha só. Aqui eu coloquei um texto. Esse texto vocês vão gostar, um texto muito incentivador. Olha só esse texto aqui, tá? Texto de exemplo, professor Washington mostrar aos aluninhos como fazer as quebras de suas opções para você sair dessa vida miserenta e ter um cartão Mastercard Black para você ir para Nova York, para você conhecer o mundo. Olha só, tem tudo isso aqui para você conhecer, ó. Tudo isso aqui em todos os lugares do mundo. É um espetáculo. Começa pelo Brasil, alguns pontos mais importantes, depois Nova York, Grécia, Istambul, né? Vai para lá para Turquia. Vai ser uma loucura,
Tá? Então vamos lá, ó. Aqui nós temos um texto de exemplo, aí é o seguinte, ó. Aqui está escrito aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, a palavra mostrar. Eu vou até pintar ela de vermelho, tá? E aí é o seguinte: como que você faria? Como que você faria para pegar essa palavrinha mostrar, tá? Que está ali no texto e colocar ela embaixo, na linha de baixo, tá? Então você tem aqui a palavra, aqui o mostrar, ó, mostrar aqui embaixo. E eu quero jogar aqui do mostrar para a linha de baixo. Então eu quero de mostrar em diante para as linhas de baixo. Então eu tenho certeza que você fala assim: ah, eu só dou um clique aqui no mostrar e teclo Enter, né? Que se eu quiser, o que vai acontecer? Eu vou jogar o mostrar para a linha de baixo. Então tá bom, então eu vou fazer isso aqui, ó. Clica lá no mostrar e vamos bater Enter. Beleza, professor, pronto, né? Consegui fazer o que eu queria. Pois é, mas na verdade, meu amiguinho ou minha amiguinha, vocês acabaram criando o quê? Um parágrafo, tá? Você criou um parágrafo. Por quê? Toda vez que você bate Enter no Word, você automaticamente cria um parágrafo, tá? Então, olha só, você criou um parágrafo. Agora, vamos supor que eu queira centralizar esse texto, olha só. Você percebe que somente a parte da segunda linha para baixo, ou seja, essa parte aqui, ó, vocês vão perceber que somente essa parte aqui vai movimentar. Essa parte aqui que ficou, que você bateu o Enter, vai continuar sem movimentação, né? Por que que acontece isso? Porque quando você bate o Enter, tá? Quando você bate o Enter aqui, automaticamente você faz uma quebra, tá? Você faz uma quebra. Só que é meio que uma quebra de seção, né? É uma quebra de seção um pouco diferenciada nesse sentido. Ainda não é uma quebra de seção, mas você quebrou o parágrafo, né? Mantendo a mesma seção. Só que aí o que acontece? Se eu quiser fazer alguma configuração no parágrafo inteiro, ele só vai aplicar da segunda linha para baixo. A primeira linha vai ficar parada ali. Por isso que muitas vezes as pessoas erram no Word em ficar batendo Enter. Enter, escreve um texto, Enter, escreve outro texto, Enter. Não. Perceba que a cada Enter é um parágrafo novo. É uma situação nova criada, tá? Então, se você quer transferir a palavrinha mostrar de uma linha para a linha de baixo, você não faz isso, você não usa o Enter, tá? Porque, de novo, ó, a gente fazendo aqui, ó, deixa eu só desativar aqui a caneta, ó, de novo, vamos supor que você queira justificar, ó, você percebe que ele justificou só do segunda linha para baixo, ó. Então você vê que ele só mexe da segunda linha para baixo, porque essa aqui ficou separada, tá? Professor, então qual que é o certo, então? O que que eu tenho que fazer, então, né? Então vamos voltar aqui, tá? Inclusive, pessoal, tem um jeito fácil de você ver essa diferença, que o parágrafo foi criado usando os caracteres não imprimíveis, né? Então, por exemplo, ó, eu vou bater Enter aqui de novo, aí você vai onde aqui, ó, você vai em parágrafo, aliás, você vai em página inicial, aí você vai aqui, ó, em mostrar, aqui, ó, mostrar tudo, tá? Ó, o que que aconteceu? Você percebe que ele criou ali, ó, os caracteres não imprimíveis. Ó, onde você bateu o Enter, tem um parágrafo. Então agora, na verdade, você tem um parágrafo, você tem um outro parágrafo, tá? Então tomem cuidado na hora de bater Enter. Transferência de textos ou parte do texto dentro do mesmo parágrafo, você não usa o Enter. Professor, então eu uso o quê? Você usa o recurso que nós temos chamado quebra de linha, tá? Então vamos ver como funciona aqui quebra de linha. Então olha só, fechando aqui minhas ferramentas de edição, vamos tirar aqui caracteres não imprimíveis, que a gente já falou sobre ele, tá? Ó, então o certo é você fazer o seguinte, quebra de linha. Você vai pressiona a tecla Shift, tá? Pressiona a tecla Shift, então você vai, então ó, você pode até colocar aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Quebra de linha
é Shift pressionado, tá? Mais Enter. Shift Enter. Teclas de atalho caem concurso, tá? Então já tem mais uma aí, Shift Enter. Cria uma quebra de linha aqui, ó. Shift Enter, ó. O que aconteceu? Você percebe que até o texto ficou mais coeso, né? Ficou mais certo, né? Olha só, agora o texto ficou bonitinho, ó, né? Não ficou aquela bagunça como estava antes. A diferença, né? O espaçamento entre as linhas é o mesmo, né? E agora eu posso, por exemplo, se eu for centralizar o texto, ó, centralizar, centraliza todos, ó. Você vê que a ação é aplicada a todos. Por quê? Porque todos fazem parte do mesmo parágrafo, tá? Então eu inseri ali uma quebra de linha. Eu consegui transferir parte de uma linha para outra sem criar um novo parágrafo. Então você usa aí Shift Enter para quebras de linha, tá? Então você usa esse recurso aí, Shift Enter para quebras de linhas. Muito bem. A outra quebra que nós temos aqui, quebra de texto. O que é uma quebra de texto? Permite configurar a imagem ou objeto dentro de um texto. Resumindo, permite que o texto fique em volta de uma imagem, por exemplo, tá? Isso aqui é uma coisa que a galera sempre se perde no Word, né? Que é você, que permite, né, que você transfira, aliás, transfira não, que você pega uma imagem, quando que acontece? Você no Word, quando você coloca uma imagem no Word, o texto vai ficar embaixo da imagem. Só que às vezes há necessidade do texto ficar em volta da imagem, ou o texto ficar atrás da imagem, ou o texto ficar na frente da imagem, ou o texto ficar seguindo, né, os contornos da imagem. Pessoal, isso chama-se quebra de texto. Permite que você configure o texto, né, em relação à imagem, ou vice-versa, a imagem em relação ao texto, tá? Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui no nosso texto, ó. Vamos inserir uma imagem, clica aqui no inserir, tá? Clica aqui no inserir, clica aqui em imagem. Muito bem. Aí depois aqui em imagem, vamos escolher alguma imagem, né? Minha imagem. Professor, não tem imagens aqui. Deixa eu ver imagens da câmera, lá. Deixa eu ver aqui onde eu vou encontrar imagens. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver uma imagem legal aqui para a gente colocar. Por exemplo, ó, coloquei essa imagem aqui, tá? A imagem aqui do símbolo do IBGE, por exemplo. Vocês percebem que o texto, ó, tá vendo? O texto, ele não consegue ficar em volta da imagem. É criado ali um bloqueio, tá? Então, essa parte todinha aqui fica bloqueada, nada entra. Então, às vezes, você quer fazer uma coisa legal, você quer que o texto fique em volta da imagem. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar na imagem, ó, clica na imagem, vai lá em Layout, Quebras, que é o assunto que a gente está estudando, tá? E aí você tem a disposição do texto, né? Você pode mexer na disposição do texto. Então, aqui em Quebras, né? A hora que você clica aqui em disposição do texto, ó, Quebras, disposição do texto, ele abre aqui, ó, para você a opção aqui, ó, quebra de texto automática, tá? Na outra ponta ele vai te abrir isso aqui, ó. E aí, por exemplo, você pode escolher quadrado, justa, através, superior e inferior, atrás do texto, né? Em frente ao texto. Então, por exemplo, você pode escolher a opção quadrado, tá? Então, esses tipos de quebra aqui, galera, isso aqui cai no concurso, você tem que saber os tipos de quebra de texto, tá? Os tipos de quebra de texto. É muito importante que você saiba os tipos de quebras.
e anota então aí os tipos de quebra no seu caderninho, que isso aqui despenca com texto, aliás, despenca em concurso público, tá? Então, presta atenção aqui. Essa parte de quebras de texto, tipos de quebra de texto, cai nas provas, tá? Então, anota aí, quais são os tipos de quebra de texto. Você tem alinhado com o texto, você tem quadrado, justo, através, superior, inferior, atrás do texto e em frente ao texto, tá? São os tipos de quebra de texto, anota aí, tá? Isso aí despenca nas provas. Então, uma forma bem rapidinha de mostrar para vocês como que funciona a quebra de texto, beleza? Muito bem, então essa parte de quebra de texto basicamente é isso. Então, é você pegar uma imagem e colocar o texto em volta da imagem. Tem na opção quebra ali, né, dentro de layout, configurar página, e tem também, né, no grupo organizar aqui, também dentro de layout, as quebras de texto. Quebra de coluna. O que é uma quebra de coluna? Permite a transferência de linhas entre colunas, tá? Isso é coisa muito importante. Quebra de coluna não significa de você dividir um parágrafo em coluna. Olha só. Tá aqui o nosso parágrafo, tá? Tá aqui o nosso parágrafo, tá aqui. Beleza? Nosso parágrafo de exemplo. Tem muita gente que acha que quebra de coluna é isso aqui, ó. É você dividir o texto em coluna, tá? Então, aqui, quando você vai aqui, duas colunas, tá? Isso aqui não é quebra de texto. Aliás, não é quebra de coluna, ó. Não é quebra de coluna, tá? Não é quebra de coluna. Na verdade, isso que aconteceu aqui foi uma divisão em coluna, tá? E criação de seção, hein, galera? Olha só. Você sabia que quando você divide o texto em coluna, igual a gente fez isso aí, ó, a gente fez aqui, você está automaticamente criando uma seção nova. Você acabou de fazer uma quebra de seção contínua. A quebra de seção contínua é quando você quebra uma seção dentro do mesmo texto, né? Então, quebra de seção contínua é isso. É você inserir seções dentro do próprio da própria página, do próprio documento, tá? E dividir o texto em parágrafo é um exemplo disso. Isso aí caiu em provas para o Senado Federal em 2012. Isso já tem 8 anos. Você vê, ó, a tendência é que os concursos fiquem mais difíceis. Se tinha uma prova de 2012, já caiu isso, né? Perguntando que ao se dividir um parágrafo em duas colunas, é correto afirmar que é inserido uma quebra de texto abaixo desse parágrafo. Sim, então a gente vai ver isso depois. Aliás, desculpa, uma quebra de seção contínua abaixo desse parágrafo. Exatamente, tá? Então, ó, isso que a gente fez não é quebra de coluna. Isso aqui é só uma divisão do parágrafo em colunas, né? Que a gente também chama de quebra de seção contínua, né? Que houve aí uma quebra de seção contínua. Professor, então tá. Então vamos voltar ao parágrafo aqui. Estamos aqui em layout, quebra. Ó, o que é uma quebra de coluna, tá, pessoal? Quebra de coluna é isso aqui, ó. Quando você pega uma coluna e divide em duas colunas, como nós fizemos aqui, tá? Isso aqui você pegou o parágrafo e dividiu em colunas. Agora a gente vai pegar e vamos pintar as 3 últimas linhas, tá? Então essas 3 últimas linhas aqui do parágrafo, tá? Ó, essas 3 últimas linhas eu quero transferir para cá, tá? Então, galerinha, isso que eu fiz aí, isso que está acontecendo aqui, de você pegar uma parte de textos que estão em uma coluna, né, e transferir para outra coluna, isso é quebra de coluna, é a transferência de linhas entre colunas. Aí você fala assim, ah, professor, mas eu tenho que quebrar, né? Eu tenho que quebrar a coluna. Aliás, eu tenho que fazer essa quebra, eu não posso bater tecla Enter. Lembra aquilo que eu falei, toda vez que você bate Enter, cria-se o quê? Parágrafo, né?
Então aí complica. Então olha só, vamos fazer aqui um exemplo. Enquanto isso você toma o seu cafezinho. Olha só, se eu simplesmente bater Enter, 1 Enter, 2 Enter, 3 Enter, ó, tranquilo. Ah, professor, eu fiz a mesma coisa com o Enter, ó. Eu consegui transferir, né, o texto que estava aqui para cá, né, tranquilamente com Enter, sim. Só que vamos clicar lá nos caracteres não imprimíveis, né? Vá aqui em página inicial, ó. Página inicial, caracteres não imprimíveis. Lembra que os caracteres não imprimíveis, a função deles é mostrar elementos que ficam no texto, escondidos, né? No caso, olha só, o que a gente percebeu aí? Aonde eu bati Enter, ó, aonde eu bati Enter, ele criou 3 parágrafos. Por isso que às vezes você tem um texto aí, você insere uma imagem, e aí você fala, cara, eu queria que a imagem ficasse do lado, né? Eu quero que a imagem fique do lado do texto e eu quero que quando eu bater Enter, a imagem desça junto com o texto, né? Só que às vezes não acontece isso. Você bate Enter, o texto desce, mas a imagem fica, né? A imagem fica parada, o texto desce, né? Que o Word ele tem o que a gente chama de ancoragem. Ancoragem é o quê? Toda imagem ela é ancorada ao texto, tá? Então, só que se você ficar batendo Enter em tudo, o que vai acontecer? Essa ancoragem vai ficar só na primeira linha do texto, nas outras linhas de baixo não vai, né? Então, toma cuidado, não fique usando Enter. Então, qual que é o certo, professor? O certo é você clicar no início da linha que você quer, né? A partir da linha que você quer jogar para o próximo parágrafo. Clicar em Layout. Clicar em quebras, que é o assunto que a gente está estudando, e clicar em colunas, ó, tá aqui, ó, quebra de coluna, esse é o certo que você tem que fazer. Tchum, olha só que maravilha, ó, e ele já coloca ali, ó, quebra de coluna. Por que está escrito, professor, quebra de coluna? Porque os caracteres não imprimíveis, olha só, isso aqui foi aula, né, da aula passada, para você, aulas anteriores, para você que perdeu essa parte aqui dos caracteres não imprimíveis. Os caracteres não imprimíveis, eles conseguem mostrar quebras. Isso eu falei na aula que nós, né, falamos sobre página inicial. Consegue mostrar quebras, consegue mostrar parágrafos, consegue mostrar, por exemplo, espaçamentos como esse aqui, ó. Consegue mostrar tabulações, ó, isso aqui é a tabulação. Então, esses caracteres, né, que ficam ocultos no Word, você só consegue ver se você clicar lá em caracteres não imprimíveis na guia página inicial. Isso a gente já falou na aula, né, na primeira aula ali de Word. Então você percebeu que ele inseriu uma quebra de coluna, ele transferiu as linhas e todo mundo ficou feliz, tá? Tranquilamente. Então essa é a quebra de coluna. Muito bem, professor. Fechou aqui quebra de coluna, tá? Deixa eu só tirar os caracteres não imprimíveis aqui. Quebra de seção contínua. Muito bem, quebra de seção contínua. Quebra de seção contínua nota aí, toda configuração diferente, tá? Que seja aplicada ao documento, texto, parágrafos ou páginas. Tá? Então, de uma forma bem simples, quebra de seção contínua é você tirar a continuidade do Word. O Word, como nós vimos na aula de sessões, uma página, a configuração que tem numa página é a mesma que vai para outra página. Se uma página é retrato, a outra vai ser retrato. Se uma página tem 3 centímetros de margem esquerda, a outra vai ter 3 centímetros de margem esquerda. Então, o que acontece? Sempre que você quiser separar isso, que você quiser, eu quero, por exemplo, eu quero que a primeira página seja retrato, a segunda eu quero paisagem, quebra de seção, né? Eu quero que todas as páginas pares tenham cabeçalhos e rodapés, mas as ímpares não tem. Então o que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, em Layout,
quebras. Aí você vai aqui, ó, quebra de página par, insere uma quebra de seção, inicia a nova seção na próxima página par. Ah, eu quero que as páginas ímpares sejam diferentes, eu quero que as páginas ímpares tenham, por exemplo, uma marca d'água, né? Porque você sabe que marca d'água também é uma coisa que vai aplicar no documento inteiro. Eu quero que só as páginas ímpar tenham marca d'água. Tudo isso é quebra de seção, tá? Então, quando essa quebra ela se torna, quando essa quebra é aplicada dentro do mesmo documento, por exemplo, um parágrafo, tá? Isso nós chamamos de quebra de seção contínua, tá? Então, sempre que você aplica isso no documento, naquela página, daquela página, na mesma página, num documento em si, quebra de seção contínua. A quebra de seção contínua é muito usada quando você vai trabalhar mais com parágrafos, tá? Ô professor, mas aí quando eu quero, por exemplo, páginas diferentes, né? Páginas configuradas de forma diferentes. Aí é só quebra de seção normal. E aí nós temos esses tipos, como eu falei para você. Tem para a próxima página, que é a mais usada, né? Quando você quer uma página, por exemplo, eu quero que uma página tenha cabeçalho e a outra não, então você vai inserir uma quebra de seção normal para a próxima página, né? A contínua, né, que é essa que permite que você configure novas seções dentro da mesma página, como por exemplo um parágrafo, né, dividido em coluna e outro não, já vou mostrar agora. Páginas pares e páginas ímpares. Então é importante vocês memorizarem esses tipos de quebra de seção, pessoal, porque isso também pede muito nas provas, tá? Pede muito nas provas. Então, ó, resumindo aqui. Quebra de seção contínua, basicamente, é quando você cria seções dentro do próprio documento, tá? Então, vou até mudar aqui nosso texto aqui. É toda configuração diferente que seja aplicada, tá? Dentro do mesmo documento ou parágrafo. Então, é muito usado em relação a parágrafos, tá? Isso é a quebra de seção contínua. Nós temos também a quebra de seção apenas, tá? Seção para próxima página. Essa quebra de seção para a próxima página, ela é usada para se criar páginas com configurações diferentes. Exemplo, numeração de página, cabeçalhos, rodapés, marcas d'água, né? Enfim, tudo que você pensar em configuração diferente para uma página, ele consegue fazer de forma, né, realmente diferente. Então, por exemplo, em monografia tem muito isso, né? Então o cara, eu quero que a primeira página seja paisagem, a segunda retrato. O que você vai fazer? Você vai inserir uma quebra de seção para a próxima página ou uma quebra de seção contínua? Você vai inserir uma quebra de seção para a próxima página, né? Se tiver parágrafo, né? O parágrafo da primeira página, eu quero que ele seja diferente, quebra de seção contínua, né? Então vamos ver aqui, ó. Exemplo, vamos dar um exemplo aqui de quebra de seção contínua. Ó, quebra de seção contínua. Aqui nós temos um texto, tá? Bonitinho. E eu gostaria de o seguinte, que esse texto aqui, vamos colocar mais uma linha embaixo dele, ó. Eu quero que essas linhas aqui embaixo desse texto, tá? Essas linhas aqui, onde está escrito a letra G, eu quero ela dividida em coluna, tá? Então o que você vai fazer? Você vai aqui, clica aqui, põe duas colunas. Opa, deixa eu ver aqui que não deu. Aí. Clica, duas colunas. Ó, dividir em colunas, tá? Então olha só. Aqui nós temos duas situações dentro do mesmo documento que caracteriza a quebra de seção contínua. Nós temos um parágrafo em linha contínua, tá? E nós temos um parágrafo dividido em colunas, tá? Dividido em colunas. Então tá aqui, em colunas.
Para o Word fazer esse tipo de coisa, né, ele precisa inserir uma quebra de seção contínua. Lembrando que eu estou, aqui eu tenho texto em linha contínua e aqui eu tenho um texto dividido em coluna. Então é preciso separar isso, separar esses momentos do texto para se criar coisas diferentes. Então, o que aconteceu aqui? Bem aqui no meio, ele inseriu uma quebra de seção contínua, tá? E embaixo aqui também do parágrafo que foi dividido em coluna também tem uma quebra de seção contínua. Isso aí é uma quebra de seção contínua automática, o Word faz automaticamente, tá? Então olha só. Olha só, eu até falei isso na aula anterior, mas sempre é bom a gente reforçar. Professor, mas eu não estou vendo a quebra de seção contínua. Basta clicar lá na página inicial, caracteres não imprimíveis. O que está escrito aqui? Quebra de seção contínua. Então anota aí no seu caderno. Toda vez que você divide um texto em colunas, automaticamente o Word coloca uma quebra de seção contínua antes e depois do parágrafo, tá? Então, por quê? Porque agora ele tem duas coisas aqui. Aqui é uma seção, tá? Isso aqui é a seção 1, Isso aqui já é a seção 1. Seção 1, tá aqui. Seção 1. E aqui, galera, aqui vai ser a seção 2, tá? Ou seja, dentro do mesmo documento, eu tenho aí duas seções, tá? Eu tenho duas seções. Então, professor, como é que faz para ver isso, tá? Como é que faz para a gente ter certeza disso? Aqui na barra de status, se você clicar com o botão direito do mouse em cima da barra de status, tá? Você tem aqui a opção seção, habilita a opção seção. A função da barra de status, deixa eu clicar aqui, seção. A função da barra de status, pessoal, a função da barra de status do Word é te dar algumas informações sobre o documento, de informações adicionais sobre o documento, tá? Então, você vai ver bem aqui embaixo, bem ali no cantinho tá escrito o quê? Seção o quê? Seção 2, tá? Agora, olha só. Agora eu vou clicar no primeiro, no título, onde ele tá com linhas retas, né? Tá com linha reta. Vou até tirar aqui caracteres não imprimíveis, tá com linhas contínuas retas, tá? Beleza? O que tá escrito ali embaixo, Seção 1. Ah, professor, então na verdade eu tenho duas seções dentro do mesmo texto. Do mesmo documento tem várias seções. Na mesma página, na verdade, eu posso ter várias seções, exatamente. Se cair isso em concurso, perguntar, é possível ter várias seções dentro da mesma página? Sim, tá? Então, aqui eu tenho duas seções, tá? Seção 1 e seção 2, porque teve uma quebra de seção ali. Certo? Então, tá aí um pouco de quebra de seção contínua para você e um pouquinho de quebra de seção. Aqui da guia Layout, né? Que eu acho que são as informações mais importantes que eu achei mais relevantes de passar. Falamos também de quebra de coluna. E claro, tem a quebra de página. Nós já falamos sobre a quebra de página. A quebra de página, na verdade, ela permite criar uma nova página, a partir, isso aqui é importante, tá? A partir da posição do cursor ou ponto de inserção, tá? Então isso aqui nós já falamos sobre quebra de página, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui do lado do título uma quebra de página. E você pode ir lá em Layout, Quebras, né? Escolher quebra de página. Tá aqui, tá? Então, você vê que ele criou uma nova página. Vocês podem ver que eu estou na página 3 e jogou da posição do cursor tudo que tinha depois para essa próxima página, né?
e a página 1 ficou sem o texto que estava ali. Então, isso aqui foi bem tranquilo. Certo, pessoal? Então, para o vídeo não ficar muito longo, fechamos então as quebras, tá? São assuntos bem chatinhos, isso aí, né? Infelizmente a gente teve que forçar mais um pouquinho, tá? Mas agora também você faz prova para tudo quanto é coisa, tá? Até para a área específica de informática, não é isso? Próxima aula vamos falar então de números de linha, hifenização e vamos tentar fechar ali o configurar página, certo? É isso, galera. Até a próxima aula.